Salve, salve galera, estamos começando mais um N-Voice. Aqui quem fala é o Kleber, o seu apresentador mais amado e querido, e direto da terra do Tio Sam, o cara que é o mago dos games, uma enciclopédia ambulante, meu amigo Eduardo. Então chega de enrolação e solta a vinheta. Isso aí, vamos lá. E no programa de hoje, vamos conhecer toda a trajetória do Wii U, que desde 2011 vem deixando muita gente com a pulga atrás da orelha. Beleza, vamos começar então. Relembrando, né, o Wii U foi oficialmente anunciado pela primeira vez em abril de 2011. Aí na E3 seguinte, em junho, ele foi mostrado pela primeira vez. Não o console, como vocês devem lembrar, mas o controle, que na época ainda tinha um formato um pouco diferente, né? Ele era mais, vamos dizer assim, flat, né? Ele não tinha aquelas reentrâncias atrás para você segurar, ele era mais, parecia mais um tablet mesmo, né? Os dois direcionais, os dois joysticks analógicos eram parecidos com o do 3DS, né? Mas o conceito já era mais ou menos o que a gente acabou pegando, né? Depois ele foi mostrado mais uma vez na E3 seguinte, em 2012, né? Meados de 2012. E, bom, eu não sei se vocês lembram, mas na verdade a repercussão nas duas E3 não foi exatamente assim, acho que os caras da Nintendo esperavam, né? Primeiro que muita gente parece que ficou confusa com o conceito, se aquilo era um controle para o Wii ou se era o que era um console novo, não ficava muito claro, eles nunca mostraram muito bem o console em si, eles davam muito enfoque Pro controle em si. pro controle, né, pro gamepad, e além disso, acho que teve outros problemas técnicos durante as apresentações. Eu me lembro que na apresentação de 2012 que eles mostraram, deram enfoque ao Nintendo Land, certas coisas não funcionaram. A coisa terminou meio anticlimático, mas enfim. Tinha umas demos, né? Tinha umas demos lá que eram meio confusas, né? E não só isso, né? Parece que eles tinham preparado, né, um final meio tchan assim para a apresentação, que ia ter eu não sei se você lembra, mas 2012 fechou foi um negócio totalmente bobo, assim, né? Eles ficaram mostrando fogos de artifício do Nintendo Land na tela. E o que aconteceu ali foi que depois, né, divulgaram que, na verdade, ia ter todo um negócio de cair confete do teto, não sei o que, e não funcionou na hora, falhou. E acabou que muita gente ficou assim, que é isso, assim, né? Porque Eu acho que eles tentaram apresentar ele como o Wii Remote na época, né? Na época eles deram aquela ênfase pro Wii Remote, né? Foi até apresentado ele sem ser o console, né? Sim. O próprio Wii ele ficou bem escondido, né? E foi aquele grande burbúrio lá, foi aquele controle, até foi bem polêmico, né, no início. Aí eles tentaram, acho que eles tentaram copiar aquela ideia, né? De achar que aquilo, como o Wii Remote revolucionou, achar que o Gamepad ia revolucionar na mesma proporção. Acho que eles acabaram se... Duas coisas eu acho, né? Eles tiveram dificuldade de, na verdade, acho que talvez passar a ideia, e acho que tem essa dificuldade até hoje de passar a ideia exatamente o que é o Gamepad, né? Qual que são as vantagens, porque se você for ver, realmente não é tão óbvio, não é tão fácil de explicar. O Remote é muito fácil de explicar, né? Basta ver um vídeo de 1 minuto, você já sacou qual é que é, né? Tá, você faz o movimento e o negócio na tela faz. Agora, a coisa do gameplay assimétrico, não sei o que, isso não é uma coisa talvez tão óbvia, né? E além disso, eu acho que eles foram infelizes, sempre tive essa opinião, né? Com o nome do console. Na minha opinião, o Wii U não foi uma boa escolha por N razões, né? Primeiro que eu acho que o nome Wii tava meio queimado, assim, né? Principalmente com o pessoal mais entusiasta. Eu entendo que eles quiseram usar, porque obviamente para os casuais é uma marca que pegou bastante, né? Vendeu muito e tal. Agora, você chamar de Wii U não fica muito claro, né? Eu acho que era filosófico demais para a maioria das pessoas entenderem qual é que é do nome, Wii U.
enfim, acho que foi uma escolha infeliz, assim, que causou muita É. confusão, que E as características dele eram muito parecidas, né? Ele usa os menus também inicial sim, são muito até o parecidos. formato do console é parecido, é um É, pouquinho mais arredondado. Eu acho que se eles tivessem chamado de Wii 2, tinha sido até mais fácil das pessoas entenderem, né? até Mas, se ficasse o Projeto Café, seria. café não sei se é um nome muito comercial, mas, É, enfim, mas né? assim, a tese ali ficou legal. É, Fazia um breakfast. é verdade. Bom, enfim, né? Ainda assim, teve bastante jogo no lançamento, foram 20 e poucos jogos disponíveis, né, aqui nos Estados Sim, Unidos no sim. lançamento. Foi um dos lançamentos, acho que até mais fortes que a Nintendo já teve, assim, em termos de número de título, né? É, Ainda assim, a coisa não pegou, né? Quem lembra, saiu em duas versões, né? O console tinha uma versão que eles chamam Basic, que era branca, com 8 GB 8 GB, né? de memória flash para salvar coisa, que não dá quase para nada. Saiu por 200 e... Não, saiu por 300, né? E tinha a versão Isso. Deluxe, que era preta, com 32 GB de storage por 350, né? Agora esse preço já baixou. Eu acho que a edição Basic não existe mais, aqui pelo menos eu nunca mais vi. E a versão Deluxe baixou para US$ 300, né? Para US$ 300. Aí não sei no Brasil, mas aqui quem comprou, e acho que ainda está valendo isso, quem compra a versão a Deluxe, a Premium, ganha, se você se cadastrar num site lá, que é uma daquelas coisas assim da Nintendo que eu realmente não entendo, assim, porque que complica tanto. É verdade. Você tem que entrar num site, você compra o console, você entra num site, se cadastra, porque a ideia é assim, você vai ganhar de volta 10% de tudo que você gastar no eShop. É. Você ganha isso na forma de como se fosse cupom virtual, né? Então você se cadastra nesse site, abre a conta lá. Aí tudo que você compra no eShop automaticamente é registrado na sua conta nesse site. Então assim, por que você precisa se cadastrar no site eu não entendo, mas enfim. E aí cada vez que você gasta sei lá quanto, ele te devolve, ele te dá cupons de US$ 5 de volta. Então você tem que entrar no site, pedir para ver o cupom, aí é um código enorme, aí você tem que pegar esse código manualmente, ir para o shop, entrar o código lá, E aí ele vai te dar os 5, assim, não devia ser entendo uma isso. coisa que já devia ser gerada na hora, né? É claro, né, mas que ideia, né, mas enfim, né. Eu acho que ele parece ser um sistema fechado, onde ele não consegue ter uma conexão direta assim Olha, com outros Kleber, sabe o servidores, que sei que eu lá. suspeito, cara? Eu suspeito que a gente, eu não sei como se chama isso em português, a gente costuma chamar de framework aqui, Uhum. o, que assim, a infraestrutura, do eShop, assim, eu vou ser obrigado a falar isso assim, é ruim demais, é muito precário, assim. Tem coisas que o eShop, na minha opinião, deveria fazer automaticamente, ele não faz. Assim, update de jogo. Eu acho que, por exemplo, eu acho até que tem jogo que ele baixa o update sozinho, mas ele só tenta instalar na hora que você tenta jogar o negócio. Ele não faz uma pré-instalação, né? Ele não faz a pré-instalação. Aí você vai querer jogar o jogo, mas você não pode, porque você tem que esperar ele instalar o update que ele já poderia ter instalado antes. Isso. Essa evolução deles deixar o sistema dele fazer o update já É, enquanto eu. ele está desligado foi uma maravilha, só que eles não atrelaram a ele já fazer a pré-instalação, né? Pois é. Uma coisa que Então, já assim, deveria ter. E na eu que previ... tenho a internet de 1 mega, cara, eu sofro com isso aí pra caramba. eu imagino. Então, Tem que e esperar. eu vou falar E- sobre isso depois, né, das Uhum. minhas considerações finais, mas é assim, a Nintendo tem que ter um longo caminho pela frente aí Tem, para tem. A rede online ela tem muito a aprender ainda, né? aprender Eu a pra... fazer certas coisas, porque tá ruim assim. Mas a gente vai falar sobre isso depois. Bom, enfim, a gente falou que o preço agora em setembro passado, né, eles cortaram o preço para 300 e assim, na minha opinião, ainda vão ter que cortar isso Mais cinquentinha aí. no mínimo, né? A gente também vai falar sobre isso. Bom, a especificação, assim como o 3DS, né, a especificação do Wii U, a Nintendo nunca soltou oficialmente, né? O que se sabe foi porque alguém hackeou a máquina, tiraram foto
a microscópica É. do chip lá, né? Então, o que se sabe hoje é que ele usa um PowerPC 750, que é uma CPU velha pra cacete. É assim, do começo dos anos 2000, acho até anterior a isso. Ah, então, assim, ninguém mais usa, só a Nintendo, né? É um tricore desse cara, rodando dizem, né, 1.2 GHz, que aparentemente parece ser uma velocidade bem baixa, ah, porém, supõe-se que essa CPU tem certas otimizações ah, que não estão disponíveis para CPUs, por exemplo, do Xbox 360 e do PS3. Uma das coisas que ele consegue fazer, supostamente, é a execução fora de ordem, que os PCs hoje todos fazem, aliás, faz muito tempo, né? Mas que CPUs tipo do PS3 e do Xbox 360 não faziam. Isso te dá um certo ganho, assim. Além disso, tem uma que eles chamam de EDRAM embutida no chip, né? Que basicamente é uma memória de altíssima velocidade que trabalha basicamente na mesma velocidade da CPU. Isso daí dá um ganho de performance assim muito grande, porém você precisa de uma certa estratégia na hora de fazer o seu programa para que, na verdade, o código que você está executando fique a maior parte dele dentro dessa memória. E essa memória é pequena, assim. Então tem toda uma estratégia na hora de escrever o código e compilar o código para que você consiga esse tipo de otimização, assim. E É como ninguém incrível, né? usa isso, se o É negócio incrível não... como é incrível como eles conseguem compactar tantos arquivos, cara. Eu acho que tu vê jogos assim, tipo Mario 3D World e Wind Waker, uma compactação muito. O próprio Pikmin, né? Enorme, cara. Eu acho um. É que assim, não, o jogo não tem que estar inteiro nessa memória, né? O que acontece é, se estiver nessa memória, você tem um ganho considerável de performance. Então, assim, tem gente que diz, inclusive, que essa CPU, mesmo nessa velocidade de 1.2, ela teria uma performance mais ou menos equivalente a de um Xbox 360, que está rodando a, sei lá, 2 vezes e meia isso. Mas desde que o código seja bem otimizado. E esse é um dos desafios, assim, né? Principalmente para Isso, terceiro. isso aí boatos também que teve um tipo de um overclock nele, ou na atualização última que saiu, deram uma melhorada nesse sistema. É Não mesmo? Não sei se, estava se é sabendo disso. verdade, não sei se é verdade, muito boato, né? Mas a Nintendo não veio muito a público falar sobre isso, né? Eles não falam mais de hardware. É, É. Além disso, ele usa uma GPU que a gente sabe da AMD, né? Um Radeon, que deve ser de umas 2 ou 3 gerações atrás, assim. Ainda assim, dizem consideravelmente superior a de um Xbox 360, assim. E com a vantagem de que tem muito mais RAM no Wii, então você consegue ter texturas muito maiores, etc, etc. Mas a verdade é que jogos de terceiro, poucos deles até hoje usaram isso para dar algum diferencial. Sim, eu sei que o Need for Speed usou. usa consideravelmente mais bonito no. Ele usa as texturas do PC, acho. Então é consideravelmente mais bonito no Wii, mas outros. Que mais? Você tem 2 GB de RAM, DDR3, que é uma RAM antiga e lenta, porém a tal da EDRAM que eu mencionei dentro do chip compensaria por isso, né? É. Desses 2 GB, 1 GB é reservado para o sistema, e eu vou falar sobre isso depois. E o outro giga fica por jogo. O que mais tem? Então, vamos falar de alguns recursos do sistema operacional e algumas aplicações que vêm com ele, né? Bom, na verdade isso não é sistema operacional, é parte do hardware ainda, mas eu não sei se vocês todos já repararam, mas o Wii U usa um formato disco óptico proprietário, supostamente baseado em Blu-ray, mas que ele tem um diferencial muito bonitinho, eu acho, assim, que é a borda arredondada. É. Se vocês passam... Dizem que ela é assim porque contra quedas, né? Para dificultar a mídia se estragar em caso de queda, né? É mesmo? É? Isso, é. No caso, ela sendo arredondada, ela não corre o risco de vazar quando tu bate com o CD em qualquer superfície dura, né? Entendi. Interessante. Essa eu não sabia. Bom, uh, acho que o que ficou mais famoso, né, no sistema operacional ou na interface, né, do Wii U
Foi o tal do Wara Wara Plaza, aquela telinha bonitinha, cheia de miss que a gente vê quando liga, né? Sim. Em que Eu achei uma sacada bem legal, assim, pra tu ver amigos, o que o pessoal tá comentando ali. Achei É, bem interessante aquela parte ali, né? Achei bem e criativo. o efeito é super bonitinho também deles andando Isso, e conversando e né, é. aparece os comentários ah, do Miiverse, né? Alguns comentários aparecem ali, então é legal. Ah, depois tem um menu que é bem parecido com o do Wii, né? Uhum. Ah, roda jogo de Wii, mas para isso você tem que entrar no modo Wii. Ele Ah, tem um chip, né, que é separado, né, é como se fosse um Wii dentro de um Wii U, né, na cara? verdade, ele não é separado. O que acontece na verdade, toda a lógica do Wii U está dentro de um único chipão, que tem a CPU, a GPU, a parte de DSP de som, tudo um die só, um chip só. Uhum. E o que acontece é que esse PowerPC 750 que eles pegaram, né, não foi por acaso, na verdade eles pegaram porque essa é a CPU do GameCube, que é a mesma do Wii, né? Uhum. Só que era single core, esses caras, né? Então o que faz quando você entra no modo o que eles fazem quando você entra no modo Wii, na verdade, é simplesmente desabilitar os dois outros cores e rodar e baixar o clock da CPU e aí fica idêntico ao Wii. O Wii, né? A GPU também tem toda a parte da GPU antiga do Wii nela. Então, ele não é um chip separado, tá tudo junto ali. Então é Além tudo, disso, tudo anexado no mesmo... sim, eles tiveram umas sacadas interessantes assim, né? Que eles colocaram algumas funções. Essa GPU essa GPU do Wii U, os shaders são programáveis, né? Então, assim, como são as CPUs mais novas, o que quer dizer que cada efeito que você vê na tela, na verdade, ele é programado, ele não é uma função ah, embutida do hardware. Ou seja, existe um programa ali que faz aquele efeito, né, de textura, de iluminação, de qualquer coisa. O que eles fizeram foi, na verdade, eles colocaram alguns efeitos embutidos no hardware. Então, você não precisa programar eles nos shaders para conseguir esse efeito. E a vantagem disso é que você tem ganhos de performance. Quando você usa esse tipo de efeito, o custo computacional para você é zero, ou seja, não tem impacto nenhum. Está de graça, é parte do hardware. O hardware faz isso. Então, Esse. dois que eu já vi assim que eu posso citar eu não sei se vocês já repararam, mas profundidade de campo, todo jogo de Wii U tem. Que é aquilo dele, por exemplo, ele dá um foco no que está na frente, e o que está atrás fica parece que está desfocado. Sim, sim. Então isso é a função, o hardware do Wii U faz sozinho. Não é o shader, não precisa programar shader para fazer isso. E outra coisa, eu não sei como é o nome técnico disso, mas a reflexão de, do mundo em volta em objetos que são polidos, né? Você tem isso no hardware. Então, por exemplo, quem jogou lá o Mario novo, né, o 3D World, viu que quando você pega lá quando você chega no final do percurso, que você pula no mastro lá da bandeirinha, ele tem uma bola no topo e aquela bola é lustrosa assim. Se você olhar quando ele dá o close, ele reflete todo a Ele espelha, né? Fica ele espelhado. espelha praticamente todo o estágio, né, o cenário do estágio ali, assim. Então, aquilo, se você fosse fazer por shader programável, né, você tem um custo computacional provavelmente considerável e no Wii U isso vem de graça. Assim. Bom, uh, então é por isso que você precisa de um modo Wii, né, que ele precisa chavear essas funções todas para conseguir rodar o jogo do Wii. O que eu acho meio... Pra falar a verdade, eu acho mais fácil jogar direto no Wii, mas enfim. É. O que mais? Tem o eShop novo, né? Que a gente já falou um pouquinho, o Miiverse, que foi introduzido com o Wii U e agora está disponível no 3DS. Tem um Internet Browser que no Wii U eu tenho que admitir assim, é muito bom. Né? Ele Eu suporta também, eu acesso legal, ele é, é bem, eu é acho bem ele bom. intuitivo, eu achei. Eu Bem acho ele intuitivo. bom, rápido, roda praticamente tudo, assim, para um Uhum. videogame tá ótimo.
Tinha um serviço que, eu não sei se está disponível no Brasil, que é o Nintendo TV. Não, aqui eu já tentei e já não consegui, cara. Já... Então, a ideia é que assim, aqui a ideia é que ele centraliza para você tudo que você tiver de assinatura de TV a cabo, os serviços de stream tipo Netflix, etc. A ideia é que ele centraliza num lugar só. E você, por exemplo, consegue. Você chega e fala assim, cara, eu quero assistir. Será que tá passando, sei lá, Star Wars? Em algum lugar, assim. Então você pode chegar lá, fazer uma busca, né? E ele vai te dizer para você todos os canais, serviços, etc. que tem Star Wars disponível para você. Os horários e tal. Interessante. Quando eu vi isso na E3, assim, eu achei o máximo. Eu falei, nossa, isso é uma ideia realmente, assim... o problema é que a implementação, vou te falar, viu? Nunca é a mesma coisa. É ruim demais, eu não uso mais, assim. É muito lento, é muito ruim. Eu acho um serviço até meio que desnecessário, assim, não... Bom, eu não sei. Para quem usa muito TV a cabo... É que você não tem... Eu não sei se agora tem algum serviço desse em algum outro lugar, mas na época que eles anunciaram, era uma coisa super interessante, porque antes você tinha que pegar e entrar em cada um desses serviços e fazer a busca. Né? E ali ele já trazia todos os serviços no local só. Todos, cara, num lugar só, assim, era uma ideia fantástica, só que como muitas coisas da Nintendo, infelizmente, eles não sabem, eles têm ótimas ideias e eles não sabem implementar o negócio. Que mais tinha? Tinha o Wii U Chat. O chat eu já cheguei a usar. Já cheguei a usar. Eu usei com vários amigos aqui, cara. Funciona, mesmo minha conexão sendo uma bosta. Funciona legal, cara. Funciona muito bem mesmo. Às vezes dá um lagzinho, é coisa mínima. Acho que é por causa do tráfego mesmo. Mas demais, assim, eu usei numa boa mesmo. Conversei com a galera, tu desenha ali na tela. Entendeu? Isso é até legal pra ver se tu quiser marcar alguma coisa. Só que ele é tipo individual, né? Tu fala só com outra pessoa, né? Então. É compartilhado, né? Tipo o Hangout do Google Mais faz, né? E você não consegue parar um jogo, entrar nisso e voltar pro jogo, né? Não, ele corta, né? Então. Ele tem. Ele é muito Basicamente, limitado a isso aí. basicamente. É mais pra tu querer falar com alguém, marcar alguma coisa. É pra falar com amigos, né? Não é uma coisa que tu vai usar durante a jogatina. Que eles fizeram uma demonstração na E3 que fazia isso, né? Até esse compromisso eles não, como é que se diz? Não complementaram ali, né? Não ficou bem aceito e não funcionou, né? Foi tu pausar o jogo, tu pegar o chat, entrar e conversar com outra pessoa, né? É verdade, eu me lembro disso agora, que o cara parava pra tirar uma dúvida, né? É verdade. No Miiverse funciona, mas não é automático, né? Só que funciona. No Miiverse tu vai lá, pausa o jogo, tu posta o que tu quiser lá, fiquei trancado em tal fase. Aí depois de um tempinho tu volta no Miiverse e já vai ter alguns, como é que se diz? Alguma pessoa lá falando, deixando alguma foto, né, de tal fase ou tal coisa. Mas do chat não funciona daquela maneira, que foi mostrada pela primeira vez, né? Tá, é verdade. Eu me lembro disso agora. Também ouvi falar que tinha uma empresa que estava programando, ia sair numa atualização, uma melhora desse chat, né? Para ele fazer aquilo ali, anexar os jogos e ele ficar como se fosse uma coisa mais integrada do sistema operacional, né? Entendeu? Mas até hoje não se ouviu mais nada. Bom, teve um serviço que eles lançaram depois que foi o Street U, que na verdade fizeram junto com a Google, né? Esse é fantástico. É legal, assim, que depois você pode pegar o gamepad e olhar ao seu redor e tal. E a cada atualização que sai dele, cara, ele fica melhor ainda, mais intuitivo. Achei... Ele é muito melhor que o próprio Google no PC, cara. Sim. Sim. Ele é muito bom mesmo. Bom, função de rede a gente já comentou, né? Tem o Nintendo Network, que também foi lançado... bom, Nintendo Network, na verdade, era do 3DS, mas... né, o que eles lançaram no Wii U foi o Nintendo Network ID, né? Que você criar um username para você. O problema é que até hoje continua linkado isso no console. Você não tem conta de usuário de verdade. Eu não posso entrar num Wii U diferente do meu e entrar na minha conta e pegar o meu jogo lá. Então, eu continuo preso no console, então... Não existe uma central, né? Não. Existe, cada central é o próprio aparelho, então fica uma coisa meio... Sei lá, não sei se eles têm medo de
de alguém hackear aquilo ali, igual acontece com a PSN ou uma live, não sei o que, que é que esses japoneses Não, mas o hack você não pode fazer por isso daí. O que acontece só é que eu acho assim, fica difícil você justificar gastos no eShop, cara. Quando na verdade o que eu compro não é meu, é do meu console. é do meu console. Entendeu? Se eu for vender, eu perco toda essa. Sim, Eu vou ter que vai vender junto ele a com um o meu- preço. Vou ter vai que vender ele a junto um com o meu preço com os console. jogos que estão ali. É, não faz sentido, mas enfim. É. Ah, bom, tem o Nintendo Network Premium, que a gente comentou, né? Que quem compra o Wii U Premium ganha 10% de tudo que gasta no eShop de volta. Spot Pass, que era a função do 3DS, né? Também tem no Wii U, assim que você baixa, eles baixam coisa enquanto está desligado lá. Né? Na verdade ele nunca fica desligado, ele fica em standby. Standby. Ele consegue baixar demos, updates, etc. Apesar de não instalar, mas enfim. Ah, e aí meio que a gente cobriu aí as funcionalidades do Wii U, né? Tem Virtual Console, assim, então, de novo, lentamente lançando os jogos no Virtual Console. Não sei por que precisa ser tão lento. Isso é Mas verdade. Eu não sei porque que não sai uma leva assim de 10, 15 jogos. eu Assim. não sei porque a gente não pode continuar do ponto onde estava no Wii, assim, É verdade. né? Já ter toda aquela gama Já de ter jogos. todos aqueles e aí vamos lançar mais, né? Porque são milhares de jogos para NES, para Super Nintendo, A biblioteca é muito extensa, né? é enorme, né? Bom, então acho que fechamos aí o apanhado sobre histórico, funcionalidades, etc. do Wii U. E o que eu acho que a gente pode gastar o tempo agora é de falar sobre os jogos, né, o que a gente tem de legal até hoje, o que tem previsto. E aí eu gostaria muito de fazer uns comentários sobre a situação do Wii U, etc. Então vamos lá, assim, né, a título de informação, né, os jogos mais vendidos do Wii U, os que já saíram até agora, são o New Super Mario Bros. U, né, vendeu perto de 4 milhões até agora, o que é bastante, assim, porque não tem 6 milhões de Wii U vendido, então a maioria das pessoas tem esse jogo. Nintendo Land supostamente vendeu 2,6 milhões, mas ele era... Já era atrelado ao console. Né? ele era pequinho até um tempo atrás, eu não sei se ainda é. Foi o caso do Wii Sport, né? Mas o Sport deu certo, né? O Nintendo Land não deu. O New Super Luigi U, que vendeu 1,5 milhão. O recém-lançado Super Mario 3D World vendeu 2 milhões já, supostamente. E o remake do Zelda, Wind Waker, que vendeu 1,2 milhões. E, surpresa, surpresa, o Wii Party U vendeu 1,3 milhões. Aliás, esse nome eu acho ótimo. Que você fala ele em inglês, Wii Party U. Wii Party U. Soa legal, né? Assim, em português só cômico, né? Mas... Só que ele é um jogo que sempre vendeu, né, cara? Já na versão Wii ele vendeu também horrores, né, cara? Vendeu. Ele vende no Japão mesmo, ele de lancha, né, cara? No Japão parece que os japoneses gostam. Gostam muito daquele. Até crianças em si, cara. Eu tenho uma filha e ela ama aquele jogo ali, cara. Do Wii U eu ainda não comprei, eu tenho do Wii, né? E ela ama jogar aquilo ali, cara. Quando chega as amigas dela, ficam brincando horas e horas com aquilo ali, cara. É interessante como... como é que se diz? É um Mario Party, só que de Miis, né? Então, e ela se encarna naquilo ali, né? Tem vários minigames que até divertidos. Também tem uma outra coisa, né? Assim, o jogo é um grande negócio, eu não sei no Brasil, mas aqui é um grande negócio o preço, porque aqui custa $50, mas ele vem com remote. Isso, Então, aqui se você for comprar o remote, você vai pagar 40. Então, o jogo sai por 10, né? Então, aqui ele custa 199 aqui. Nas lojas assim, autorizadas, né? Que vendem as mercadorias originais, né? Tá. E o próprio controle é 150, 160. O jogo sai bem. O jogo sai bem barato.
Então, aí, assim, a boa notícia, né, é que apesar de não ter vendido muito até agora, né, são 6 milhões de console, ele vendeu 30 milhões de jogos, o que também não parece muito, mas por outro lado isso dá um attach rate de 5, ou seja, em média, cada dono de Wii U tem 5 jogos. Dá um Considerando bem que legal. ele só tem um ano de vida, é uma attach rate bastante respeitável, assim. Então quem tem o console compra jogo, né? Bom, dito isso, né? O que tem de legal para sair? Estamos Aliás, perto, estamos perto. aliás antes de falar disso, né? Assim, quais os melhores jogos disponíveis de acordo com o Metacritic, né? Os melhores jogos por nota são Super Mario 3D World, o Rayman Legends, o Wind Waker Remake, né? O Skylanders, o Deus Ex, o Pikmin, o Need for Speed, Assassin's Creed 4, Mass Effect 3, o Assassin's Creed 3, o NBA 2013, Darksiders 2 e o Batman Arkham City. Esses são os jogos que têm uma média lá no Metacritic de pelo menos 85, que é considerado um jogo muito bom, né? Muito. Para excelente, assim. E dá pra notar também que todos os jogos receberam grandes notas, né? Assim, Sim. achei uma leva muito grande de jogos com notas boas, né? Apesar de serem jogos que tiveram como se foram só porte, né? Sim, mesmo os ports estão com notas boas, então... Houve uma certa... Teve jogo ali que soube aproveitar um pouco o gamepad, né? O outro já não tanto, né? Sim. Eu, pessoalmente, assim, eu não sei se eu comentei isso já no programa passado, mas, por exemplo, o Batman, né? Eu tenho um PC considerável de jogo, assim, né? Super, né? Tipo, top, e eu jogo Batman nele, assim, graficamente, o PC é consideravelmente Impecável, né? superior. Por outro lado, eu achei, assim, que depois que você acostuma com o gamepad, jogar esses jogos num joystick convencional eu não sei assim, Regredir, né? Regredir é na maneira de jogar. realmente assim a gente sente falta. Então, pessoalmente, entre jogar com o melhor gráfico ou com o gamepad, a minha opinião pessoal é que eu prefiro o gamepad. Assim. Eu acho que melhora, em certos jogos melhora bastante a jogabilidade, o fato de você não ter que parar para entrar em menu para escolher não sei o que. É tudo acessível ali direto. Isso eu acho muito, muito legal. É muito bom. Eu até fiz um teste aqui com a minha filha, né, cara? Pra ela jogar com o gamepad ou com... Eu tenho o Pro Controller do Wii U, né? Uhum. E ela não aceita o Pro Controller de jeito nenhum. É só o gamepad. Então, já nota isso aí como ele atrai, né? Depois que tu começa, tu experimenta ele, como sei lá, ele faz parte de ti ali quando tá jogando, né? Ele tem um porquê de estar ali, né? Sim, eu acho que ajuda bastante em Ajuda alguns bastante. jogos. Apesar dele ainda estar muito ofuscado pela própria Nintendo. Mas ainda eu Então, acho que mas tem assim, muito futuro. eu vejo dois usos, né, no gamepad, assim. Você tem a questão de jogo, sei lá, que é chamado gameplay assimétrico, né, que usa aquilo por uma função específica em si, assim, ou seja, você joga direto no gamepad, e você tem a função que eu acho que seria mais, vamos dizer assim, provavelmente a mais óbvia para a maioria, pelo menos dos terceiros, né, que você usar o gamepad como um complemento, né? Então, como esses jogos usam, como o Batman usa, como o Mass Effect usa, como, sei lá, o Assassin's Creed usa, que é para você pôr funções de menu ali, tipo seleção de arma, seleção de item, mesmo o mapa, etc, etc. Mas Até o Wind Waker, né? Usou perfeitamente, eu achei. exatamente. Mas Bem, mesmo essas funções, assim, eu já acho que é um grande avanço. Depois é, que você joga, talvez você falando isso para alguém não pareça tão, assim, você ouvindo, né, uma descrição dessa não pareça de repente tão grande coisa, assim. Mas eu acho que na hora que você experimenta e joga mesmo, e você se acostuma, é difícil voltar atrás. Assim. é verdade. Eu acho que quem
eu penso, grande parte do pessoal tá sofrendo muito jogando Donkey Kong, né? Com essa, com essa negligência ao gamepad, né? É Eu verdade. acho, eu acho que eles quiseram fazer uma coisa muito retrô mesmo ali. Sei É lá, não que sei o no, que se passou na Retro Studios ali. é que no caso do Donkey Kong, você não tem essa necessidade de itens e mapas, etc. Né? E se eles usassem a tela só para refletir o jogo, eles iam acabar tendo uma perda de performance no jogo, porque a tela precisa ser renderizada também à parte. Então é como se o jogo tivesse que renderizar, o console tivesse que renderizar duas imagens ao mesmo tempo. Então talvez por isso eles desliguem a tela, que não, É. não tem uma função. Ou eles testaram coisas que não realmente não caiu bem no jogo, acabaram tirando, né? Agora se podiam Tem ter. todo. Assim, se a ideia é simplesmente colocar uma funcionalidade qualquer, do tipo como o Mario faz lá, você bate na tela, acontece alguma coisa, você bate no É. gamepad, né, dá um toque. Eu uso, no Mario eu uso muito para pegar as moedas verdes, né? Para pegar a estrela. Sim, Então, se tu tem toda a visão na tela de baixo, só clica em cima das moedas, tu não precisa ir até as moedas. Então, isso te ajuda muito, né? sim. Mas por Eu outro acho que lado, no Donkey Kong ajudaria muito no acesso a plataformas, né? Que não estão no alcance do próprio Donkey aham, Kong. Só que isso aí, ele facilita muito o jogo, né? sim, E para Donkey Kong, que é um jogo que é extremamente difícil, é. eu acho que eles tiraram isso mais por isso, né? Para deixar um jogo bem retrô, bem craquento mesmo para quem gosta de sofrer, né? Masoquismo ao extremo, né? Ou, como eu disse, ou simplesmente era uma questão de performance mesmo, porque, É verdade. na verdade seja dita, graficamente o Donkey Kong na minha opinião, assim, bem superior. Ah, bom, o que tem de legal vindo aí, né, É. pro Wii U em termos de jogo, né? Talvez a curto prazo, assim, né, mais importante é o Mario Kart 8, que O Mario pra, Kart eu acho que vai ser uma divisão de águas ali, eu acho. Vai ser tom- o porquê, né? tomara, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Tem a novela do Watch Dogs, que a gente não É. sabe se Já vai, se é mexicana ou brasileira. se vai mesmo rolar alguma coisa ou vamos ficar a ver navios. Eu Ah, acho, eu acho que sai, eu acho que chega a sair. não tenho toda essa certeza. E se vir, não sei, eu acho que eles já perderam muito tempo em programação, acho que eles não iam jogar fora o jogo em si, né? Se vir funcionalidades pro gamepad, vai ser uma grande sacada. Se não vir, vai passar em branco igual muito jogo da Ubisoft pro Wii U, né? Eu diria o seguinte pra você. Eu diria assim, a realidade nua e crua é que ah, se ele saísse no mesmo dia das outras plataformas, assim, infelizmente eu diria que já iria passar em branco. Uhum. Pelo que aconteceu com Assassin's Creed 4, cuja versão do Wii U, as vendas corresponderam a menos de 2% do total. O Black Flag, né? É. Agora com esse adiando, assim, mas desculpa, cara, eles podem colocar a funcionalidade que eles quiserem. Não vai vender. Pô, não vai vender agora mesmo. Não vai vender. E eu tenho minhas dúvidas se eles sequer vão se dar o trabalho de lançar isso mesmo. Assim, eu não sei. Não, e eles não se dão um esforço nem de explicar o que o game tem para a plataforma. Então isso Porque, é um sistema de marketing mesmo que não tô nem porque aí se está vendendo, se não. mas, cara, a verdade é, por que eles estariam aí? Se você fizer as contas, quantas cópias vendeu o Black Flag no Wii U? Você tem ideia, assim? Ah, se vendeu acho que umas 100 mil cópias é muito, acho que nem isso, né? Pois é, eu tenho minhas dúvidas sequer se pagou o custo da conversão. Se você quer saber o que eu acho que está acontecendo eles estão apostando todas as fichas no Mario Kart 8 e estão esperando para ver o que vai dar. Se o Mario Que Kart 8 explodir. fizer o console vender, então é possível até que a gente veja esse Watch Dog. Se o Wii U não vender nem com o Mario Kart 8, eu diria assim que esquece. Não vai ter, não só não vai ter o Watch Dog, como não vai ter mais suporte nenhum de terceiro nenhum. Vai ser um É, eu, GameCube da vida. vai ser pior. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Bom, acho que agora no final de abril tem o NES Remix 2.
Pra quem E gosta. o Child of Light, também Ah, verdade, da é um Ubisoft. jogo indie que acho que agora é final do mês, né? Na verdade ele não é indie, ele é da Ubisoft. É da Ubisoft? É, Ah, tá, é mesmo, ele é da Ubisoft. é, É que ele vai ser lançado só digitalmente, né? Só só pela digital, eShop. é. Mas ele tá super bonito. Oh, tá lindo, lindo. Bom, tem o que me interessa muito, assim, o Bayonetta 2. É, É, tem, acho que eles estão tirando água de pedra, cara, pelo que eu já vi de gameplay. Ele tá. mesmo, eu acho que eles estão usando o processador, assim, a arquitetura do Wii U é ao máximo ali. É, eles estão usando bem, né? Eles não diria que eles estão usando ao máximo, eu diria que eles estão se É, dando ao trabalho de usar bem. é. Ah, tem Super Smash Bros. Vindo aí, né? Supostamente até o final do ano. Ah, tem o jogo da Monolith, que até agora tá com o nome de X, mas É, não sabemos que nome que vai, que bom, nome, o nome final, né? é o X da questão, né? É, parece, Já lançaram o gameplay, né, dele, né? Acho sim. que não tá muito longe de ficar pronto, não. É, não sei, pode ser. Não tem garantias nem que vai sair esse ano, né? A gente tem um Zelda que a gente sabe que tá vindo, mas provavelmente não esse ano. Tem o que foi anunciado já desde o ano passado, que é o Shin Megami Tensei versus Fire Emblem, Esse aí, da Atlus. pra mim, é o ápice do Wii U. Sou Parece, fanático do Fire Emblem. pois é, parece muito interessante o conceito. Vamos ver. Vamos ver se ainda vão fazer cagada, né? Mas creio que são duas desenvolvedoras, a Intelligent Systems e a Atlus, né? Que faz o Shin É, Megami Tensei. quem tá Acho que são. trabalhando é a Atlus no jogo, né? É, Então, vamos ver. mas eles devem ter alguma supervisão por usar o nome Fire Ah, Emblem tem, do tem. pessoal da Intelligent Systems. Bom, É, acho que vai ser um grande ganho, cara. Acho que se souber trabalhar ali vai ser um puta jogo. sim. Bom, E o dito Yoshi, isso. né? Ah, e tem o Yoshi, tem um. O Yoshi que Que usa. até agora não mostraram quase nada. É, É. eu acho que aquele jogo ainda eles mostraram alguma coisa, porque vazou lá no Miiverse alguma coisa sobre futuros jogos, né, que seriam lançados. Ah, verdade, E o nome do Yoshi estava na lista, né? deixaram aberto que não. Aí eu acho que eles foram forçados a mostrar alguma coisa. Eu acho que ainda tem mais jogos que estão ainda É, em off ali pela própria Nintendo para dar uma ênfase quando vir alguma grande feira ou um grande direct aí que. sim, Mas vamos ver, né? vamos ver. Bom, vamos usar agora o que sobrou do tempo. Vamos falar da situação do Wii U, né? Que é bastante diferente da situação do 3DS, infelizmente, né? Então, É. vamos colocar assim, vamos dar uns números aqui para pôr em perspectiva as coisas, né? Até agora, o Wii U vendeu mais ou menos 6 milhões de máquinas, né? Isso em um ano e pouco, né? Ah, só que tem um problema, né? Que no ano passado, né? No fiscal aí de 2013, né? Que na verdade ainda vai fechar agora no fim desse mês, a previsão da Nintendo de venda, né? Atual, pelo menos, é de menos de 3 milhões de máquinas, assim. Então, basicamente ele vendeu 3 milhões lá na época, nos meses de lançamento, né? E depois ele passou um ano inteiro para vender mais 3 milhões, assim. A Uhum. estimativa inicial dos caras era vender 9 milhões esse ano. Não conseguiram nem 3. Então, isso coloca eles assim, e esse console, numa situação extremamente difícil, assim, e eu acho que, inclusive, o pessoal que é fã de Nintendo, assim, não faz ideia de quão complicada é a situação. Por uma razão que eu já vou explicar. Mas vou dar só mais uns números para dizer como é que a coisa tá feia, assim, né? Ah, agora, no mês de fevereiro, aqui nos Estados Unidos, tem um órgão que mede a vendagem dos consoles e tal, e o Wii U vendeu 82 mil máquinas nesse mês, assim, o que é incrivelmente baixo. Assim. E comparando, por exemplo, o PS4, né, vendeu no mesmo período alguma coisa em torno de 260 a 300 mil consoles. A diferença é enorme, Então a diferença é de 3,5 vezes, né? praticamente, né? Ah,
Tem outros números que me preocupam, assim, Donkey Kong Country, aqui nos Estados Unidos vendeu em 8 dias 130 mil cópias. Isso assim é ridiculamente baixo. Também, para colocar em perspectiva esse número aí, a versão do Wii, num período semelhante assim, vendeu quase 1 milhão. Uhum. Então, assim, a coisa tá feia. E eu dei esses números justamente para que fique mais fácil explicar uma coisa assim, né? Eu pessoalmente acho, a minha experiência assim, né, de 30 anos observando o mercado de jogos assim, que se a Nintendo não conseguir nesse ano de 2014 vender assim por baixo 6 milhões de consoles, Dobrar o que já tem, né? dobrar o que já tem, eu arrisco dizer que eles vão dar um shutdown nesse console desse ano para o próximo. É bem provável. Porque, e explico por quê. Não tem condições de manter uma plataforma com a base instalada tão baixa. Não é viável. Não é viável para terceiro. Aliás, os terceiros já se foram, né? Não tem mais nem o que falar. E não é viável para a própria Nintendo. Que você veja um jogo que nem Donkey Kong Country vender 130 mil em 2 semanas praticamente aqui nos Estados Unidos, cara, assim, eu não sei como é que tá o número global do Donkey Kong Country, mas eu suspeito que deve estar, no melhor caso, nos 500 mil cópias. Ele deve chegar com muito esforço, talvez a 1 milhão de cópias, assim. O custo de desenvolvimento, eu não sei se justifica. Então, a situação está complicada. E quando você começa a pegar jogos tipo Zelda, qual o custo de desenvolvimento de um jogo de Zelda? Justifica você fazer um Zelda para vender 1 milhão, 2 milhões de cópias global no total? Não sei. É. Então eu acho que a plataforma, assim, infelizmente ela está, assim, eu sou obrigado a dizer assim que eu acho que ela corre sério risco. Sério. Eu acho que também houve um erro na escolha de que jogo vai vir já de início pro videogame. Eu acho que houve um grande mal-entendido nas escolhas, né? Eu acho que houve assim, uma quantidade gigantesca de problemas, né? Não foi um problema só, né? E era isso que eu ia falar a seguir, assim, né? Então, assim, a gente teve uma série de problemas. Eu acho que a Nintendo precisa entender, assim, que eu acho que filosofia de console é diferente da filosofia de portátil. Eu acho que o hardware do Wii U não é um hardware adequado para competir no mercado que a gente tem hoje, assim, infelizmente. Porque quem compra console hoje, e eu acho que isso vai se acentuar mais ainda nos próximos anos aí, cada vez mais quem compra console é um entusiasta, tá? Esse público super casual, ele já foi embora, assim. Tá jogando em É, smartphone, em é. tablet. Ele não tá jogando mais em console. Então, eu acho que console hoje, quem tá é o cara entusiasta, né? Como eles gostam de chamar o hardcore, eu não gosto muito da palavra hardcore, porque eu acho que não explica muito bem qual é que é. Assim. Para mim, entusiasta é o cara que adora videogame, que joga muito, que joga de tudo, né? Seja E qual o preço for, né? sim, e tanto é que é verdade, o PS4 está aí. Olha o que o PS4 está vendendo. O É, PS4 você não acha em loja aqui até hoje. Pode ir numa loja, você não vai achar, né? Por quê? Porque os caras produziram a melhor hardware possível no menor preço possível quando comparado com o Xbox. Então eu acho assim, isso foi um erro, achar que você podia manter essa coisa que eles fizeram com o id, dar uma geração atrás, que eles também de certa forma fazem isso com os portáteis, mas o portátil é um mercado diferente, eu acho. Acho que é. o portátil é muito mais sensível a preço. Então, no portátil talvez faça mais sentido. Você reduz a especificação para conseguir um preço mais baixo, né? E eu acho que vende mais, assim. O portátil por natureza eu acho que é uma coisa mais casual.
né? Agora, o console não. O console eu acho que é uma coisa que você precisa ter hardware competitivo. Eles não têm, né? E, mas assim, não foi só esses os erros, assim, né? Eu acho que tem muitos outros erros, né? Uma coisa que eu pessoalmente acho assim que a Nintendo fez um serviço assim incrivelmente ruim foi no sistema operacional, interface, etc., infraestrutura de rede ah, do Wii U. Para mim, assim, tudo que é o que a gente chama de software básico, né, do Wii U, sistema operacional, interface, parte de rede, é ruim demais, assim. Os caras estão 10 anos atrasados. O sistema operacional é incrivelmente ruim. Você E tem um giga. quem Você... comprou no início, experimentou isso aí, Não, a mas ferro e fogo, né? tava pior. Agora tá Tava menos pior. pior. Tá menos ruim, né? É. Mas, assim, você vai desculpar, mas assim, o sistema do Wii U, o sistema operacional, assim, é uma piada, cara. Qualquer smartphone, assim, o meu iPhone 4, que tinha metade da RAM, assim, metade. O Wii U tem 1 GB só para o sistema. Né? Um iPhone 4 tem 512 MB para tudo. Olha como é que rodam as coisas no iPhone 4. Olha como rodam as coisas no Wii U. É. No iPhone 4 eu troco de aplicação, sim, em fração de segundo. Sai de uma, entra na outra. Ele liga rápido. Eu mudo de uma aplicação para outra, saio. É tudo assim. No Wii U, cara, até para sair de uma aplicação demora. Ele não consegue fazer basicamente multitarefa nenhuma, assim. Eu não consigo, de um jogo, acessar praticamente nada. Né? Isso era aceitável, assim, na época do PS3, do Xbox. Esses caras não tinham RAM, meu. A gente tá falando de 1 GB. É muita RAM. 1 É giga, muita. 1 giga roda o Windows 7, cara. O Windows 7 roda 1 GB. Então, assim, não é pouca memória. É muita memória. Como é que você não tem um sistema onde você consegue, de um jogo, parar o jogo, ir para qualquer outra aplicação e voltar? Não tem justificativa. Ponto. A única justificativa é os caras são muito ruins. Então, assim, eles têm que se dar conta disso. Eles têm que pegar essa equipe que sei lá qual é deles lá, que faz essa porra de sistema operacional deles, dispensar esses caras e pegar alguém que saiba fazer isso. Contrata. Pega Android da Google, licencia. Ou pega uma equipe qualquer que tem experiência, faz isso. Investe dinheiro para fazer isso direito, porque isso é essencial, cara. Isso daí influencia na experiência que o seu consumidor vai ter da sua máquina. E até agora, assim, para mim, a experiência, o jogo em si são maravilhosos. Mas a experiência para mim de navegar no Wii U é uma merda, assim. É terrível, né? É Terrível. terrível, é terrível. A outra coisa, a estrutura dos caras de rede é ruim demais até hoje. A gente estava falando coisas básicas. Eu não tenho uma conta de usuário até hoje. Como é que eu vou gastar dinheiro no eShop se eu não tenho garantia de se eu trocar de console, eu fizer um upgrade, ou sei lá o que, sair outro, Você queimar meu esse, aparelho, né? exatamente, esse meu investimento não vai para o lixo. Então, não tem, assim, não tem justificativa. Você tem que ter uma conta de usuário, seja do usuário, não da máquina, que eu possa comprar os meus jogos e que eu sei que depois eu posso levar isso para a máquina que eu quiser. Acho que é um direito meu de consumidor. Outros serviços básicos, tipo se a gente está falando de. Assim, eu tenho aqui um portátil da Nvidia que chama Shield. Ele roda Android. Eu abro o negócio, ele sozinho começa a fazer o update de tudo. Eu não preciso fazer nada assim. Quando eu vou jogar, já está tudo atualizado, já está tudo nas últimas versões. Eu, como usuário, não preciso me preocupar com nada. Os caras têm esse negócio ainda de. Eu vou entrar no jogo, ele fala assim: ah, agora você vai ter que esperar porque vai fazer uma atualização. É o próprio sistema operacional, acho que o Assim, Android faz isso para qualquer aplicativo, né? pois é, quem criou esse framework? Meu Deus do céu. É Então, de terrível. novo, é software básico que os caras não sabem fazer. Eles não têm know-how para fazer isso. Eles precisam de alguém que faça, porque isso tem impacto na experiência do usuário que vai usar essa máquina. Né?
Ah, E eu acho que os próprios japoneses sentiram isso também, né? Por isso que as vendas lá também não foram aquele frenesi igual foram os aparelhos anteriores. então, eu vou dizer uma coisa, assim, né? Eu tenho profunda admiração pelos japoneses, assim, né? E principalmente nessa coisa de jogos, assim. Mas a verdade seja dita, assim, do começo dos anos 2000 pra cá, os japoneses, eu não sei mais em que planeta que eles vivem, assim. Porque eu acho que não existe nenhuma nação mais fora de sintonia do que está acontecendo no mundo quanto os caras, assim. Infelizmente, assim. Os japoneses estão fora de sintonia de tudo, assim. Tanto é que a gente está vendo o que está acontecendo com outras empresas japonesas. Todas elas, hoje, estão mal das pernas, assim. Uma empresa como a Sony, por exemplo, não tem uma linha de produtos quentes hoje, tablets, smartphones, assim, tem alguma coisa errada com os caras. Né? E a falência, né, da divisão de computadores ali Então, tem uma coisa foi de até um choque, né? sim, tem uma coisa de errada com eles, assim, eles estão fora de sintonia, eles não estão sacando o que está acontecendo no mundo. Então, todas as empresas japonesas que estão passando por isso, a Nintendo é uma delas, assim, eles parece que não, eles se desligaram do resto do mundo, eles estão vivendo no microcosmo do país dele lá, eles não entendem o que está acontecendo fora. Eles precisam entender, eles precisam correr atrás do prejuízo, ver o que está rolando de quente, meu, né? E É, então, sei lá, você não sabe fazer, vai atrás de quem saiba, é. né? Invista, mas invista numa coisa que vale a pena. Exatamente. Assim, a minha esperança é que nesse último trimestre, quando foi o Iwata fez aquela meeting a reunião com os Os acionistas. investidores, os acionistas investidores agora foi quando foi em janeiro, né? Isso, é. E uma das coisas que foi divulgada, né, foi que eles aumentaram o investimento de pesquisa e desenvolvimento em coisa de 200 milhões de dólares no trimestre. É muita grana. É muita E grana. ele foi perguntado no que estava sendo usado isso, ele falou que ele não podia falar, mas que estava sendo usado em alguma área em que a Nintendo é fraca e que ela precisava melhorar. Então, assim, a minha esperança, assim, é que essa grana esteja sendo usada para esse tipo de coisa, assim, para melhorar essa parte de infraestrutura deles, sabe, de sistema operacional, de parte de online, de rede deles, tal, para eles entrarem no século XXI, assim, porque o que eles têm hoje é ridículo. É, eu Eles acho que eles lidam, sentiram, né, na pele isso aí, eu acho. eles lidam com o negócio deles assim como se eles estivessem ainda fazendo brinquedo. É, E o mundo andou, meu. Não é mais assim. Então, isso é uma coisa que eles precisam melhorar muito, assim, né? E outras coisas que eu acho que eles perdem, assim, grandes oportunidades. Eu acho, por exemplo, o Wii U tem uma carência especificamente de um jogo que seja exclusivo, assim, e que faça, vamos dizer assim, que dê ao console uma cara própria, né? Então, eu falei isso um dia num fórum qualquer, aí o pessoal fica bravo comigo lá, mas aham. a verdade é assim, eu sou tão nintendista quanto, né, todos os outros nintendistas, assim, eu adoro Mario, eu adoro Zelda, mas assim, Mas a gente tem que ser realista também, né? Não pode. quanto tempo faz que a gente não tem uma franquia nova da Nintendo? Uma franquia relevante, assim. A Nintendo sempre foi conhecida como uma empresa inovadora. Quanto tempo faz a gente não tem? É, o último que veio foi os Então, Mis, né? No Wii. pô, Deu toda isso. então a gente Eu teve o quê? considero um IP, só que foi um IP que sustentou a geração passada, né? Pra Mas, essa, mas que não vende mais, assim, porque que não saiu o vem já. esportes aí no Sport É, Clube, não tem venda significativa mais. O Wii Fit não vai vender mais. é. Nintendogs já provou, não vende mais. Brain Age não vende mais. Esses jogos que a Nintendo criou, essas franquias novas que eles criaram na geração passada, nenhuma dessas porras vende mais. Já teve seu tempo, né? Porque assim, o público para isso era casual demais. Assim, os caras, como a gente falou, assim, eles foram embora para outros lugares, para outras máquinas. Eles não estão mais comprando o Nintendo. Então, a gente está falando aqui de outra coisa. A gente está falando assim, quando é que a Nintendo vai dar para a gente franquias novas, ideias novas, entendeu? De coisas que são relevantes para o pessoal entusiasta mesmo. A gente não tem. Tem gente que fala assim, mas cada vez que eles fazem um Mario, eles inovam. Assim, tudo bem, mas
tudo bem, de novo, assim, eu adoro o Mario, mas, de novo, ainda é Mario, assim, estamos falando de... A gente precisa ter novidade também. Isso atrai também as pessoas. Outra coisa que eu mencionei outro dia no fórum também, que ficaram bravos comigo, a Nintendo precisa de mais jogo maduro. Aí o pessoal já fala assim, mas o que? Você quer que a Nintendo faça jogo de guerra? Não, não quero que a Nintendo faça jogo de guerra. Só que o que eu acho que acontece hoje é o seguinte. Todas as terceiras, ocidentais pelo menos, hoje, elas basicamente vivem de jogos maduros. É Call of Duty, é Battlefield, Assassin's Creed e por aí vai. Esses são os jogos AAA, como eles chamam, hoje. São jogos maduros. A Nintendo, né? Não você, a Nintendo não vai conseguir atrair esse tipo de terceiro para console dela, enquanto ela não conseguir trazer esse público para o console dela. E o único jeito dela trazer esse público para o console dela é ela lançando jogos maduros. E ela criando, né? Criando um personagem, uma franquia. Exatamente. Que chame toda essa galera. O diferencial hoje dos consoles são os jogos exclusivos, os jogos de first party, os jogos... Então, assim, quem curte Halo, quem curte Gears of War, compra Xbox. É verdade? Quem curte Uncharted, não sei o quê, compra PS3. Porque, as de terceira é promíscuo, sai pra todo mundo. Né? Você escolhe normalmente o seu console pelas suas franquias preferidas, né? Exclusivas, né? Então hoje a gente, tudo bem, assim, de novo, eu não tô dizendo aqui que Mario é para crianças, Zelda, se fosse assim eu não estaria jogando Nintendo. Até porque quem compra videogame hoje tem acesso muito fácil a um PC top, cara. Isso aí... Pois é. Então, antigamente não, o cara comprava videogame, mas o PC que o cara tinha em casa era uma carroça, né? Praticamente só para acessar a internet. E hoje não, hoje um PC top é muito parelho a quem compra um videogame hoje de nova geração, né? Sim, pô, é melhor, muito melhor. Eu tenho um Alienware aqui 17, eu fiquei uma semana com o PS4 aqui, eu levei embora pro Brasil para vender, porque assim, o meu PC simplesmente esmagava o PS4. Então, não achei que era vantagem. Mas... e tu pode comprar tipo assim, tanto a Sony quanto a Microsoft lançam os seus periféricos que podem ser usados no Windows, né? Pois é. Então tu pode comprar o controle delas, se gosta de comprar, jogar no controle, exatamente. Anexar o jogo que tu tá jogando, baixando pela metade do preço, né? No caso aqui no Brasil acontece muito isso. Tu compra o jogo lá pela Steam ou Origins, bem mais barato. Esse Titanfall foi um exemplo disso. O jogo tava R$100 e a mídia física do console de mesa R$250. Então... Isso é um outro ponto que eu acho que não só a Nintendo, mas as fabricantes de console vão ter que endereçar eventualmente uma hora ou outra, essa questão de preços, assim, porque a gente está tendo uma queda generalizada de preço, porque está tendo pressão de tudo que é lado, do PC, dos smart devices e tal, e tá difícil eles continuarem praticando esses preços que eles praticam, né, até hoje de jogo top. Agora inventaram um jeito fácil de ganhar dinheiro, né, que você lança o jogo, mas lança também o Season Pass, que custa o preço do jogo, assim, então no fim das contas o jogo custa o dobro, né. Mas enfim, bom, isso é conversa para outra... Outro game, N-Voice. O que eu quero dizer, de novo, só para fechar aqui o raciocínio a Nintendo precisa de franquias maduras. Tá? E aí, assim, eles já têm inclusive personagem, de repente, para isso, né? Você pode fazer um jogo Zelda mais maduro. É isso que eu quero deixar claro, assim, eu não estou falando para a Nintendo fazer jogo de guerra, porque eu sei que isso não é a cara deles. Mas eles podem fazer, por exemplo, um Zelda mais maduro, usando um Link adulto, por exemplo. Dá pra fazer um Metroid maduro. Né? Como era o Metroid Prime, que era um jogo mais maduro. Então, esses jogos eles não têm investido mais. Né? Você basicamente fica batendo em franquias que, ok, são para todas as idades, mas deixa de atrair um público específico. É verdade, Star Fox, né? O Star Fox Adventure foi um jogo muito maduro para o estilo Star Fox. Um jogo bem diferente do que era acostumado a usar. Toda a Rare mesmo na época usou uma criatividade enorme, né? Ali ele fez uma mesclagem de Star Fox com Banjo, né? Para usar aquela franquia Star Fox. Até a língua que os personagens usavam era uma língua que não existia. Todo o linguajar era diferente. Então isso aí tu vê um capricho enorme por parte disso aí, né? Uma coisa mais
mais madura a arte dos personagens também, né? Não que tinha violência, mas assim, ó. Exatamente, eu acho que assim, maduro, a gente não pode achar que maduro é sinônimo de sangue, necessariamente. Não é exatamente a mesma coisa, né? Mas você precisa de jogos com narrativa mais madura eu acredito que isso é importante para a Nintendo. Eles só vão conseguir trazer uma certa parcela do público hoje que joga para os consoles deles se eles começarem a focar um pouco mais nesse tipo de jogo. Não estou falando para parar de fazer o Zelda, o Mario, ou sei lá o que. Acrescentar, né, novos jogos, novas franquias. E é o único jeito de deixar crescer aí o apelo do console para consumidores diferentes, né? E até para deixar uma saudade, né, cara? Porque quando tu não joga um jogo há muito tempo, bate aquela saudade, a vontade de jogar de novo. Então, como ela tem uma gama enorme de personagens, cara. Também que anda abandonado, hein? Então, porra, cara, tu tem saudade de muitos personagens dali. Sim. Tanto pra mesa quanto portátil, né, cara? E tu podia não massar massivamente, tipo o Mario, o Zelda sempre bate saudade, né? Porque demora pra cacete pra sair um Zelda. 2 por console ainda olha lá ainda. Sim. Mas outras franquias são muito repetitivas, né? Eu acho que nos últimos anos, especialmente, assim, eles massacraram a gente demais com Marios, assim, né? De novo, assim. Eu não sou contra Mario, eu gosto muito, mas... Teve um excesso, eu acho. Começa a ficar menos especial, né? Digamos, se você... Menos gostoso de jogar, né? Então, toda hora sai todo ano tem que sair Então o Pikmin foi um reflexo disso, cara. É um jogo que fazia muitos anos que não vinha. Fazia muito tempo, e quando apareceu, cara, é um jogo maravilhoso, fantástico. Sim. Todo proprietário deve ter, cara. Pois é, é altamente recomendado mesmo. Bom, acho que estouramos o tempo, né? Vamos encerrar? É verdade, vamos encerrar por hoje. Espero que a galera tenha gostado. Deixem dê o like aqui embaixo no vídeo, né? E não esqueça de comentar, cara, o que vocês querem, sugestões aí pro programa, entendeu? Fiquem à vontade aí que a gente vai estar lendo, respondendo pra galera aí, né? É isso aí. Um abraço a todos e até o próximo N-Voice. Até mais.